Bom dia, irmãos, graça e paz em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Nessa manhã nós iremos refletir sobre a importância de compartilhar com os outros o que Deus tem feito na nossa vida, né? Como que isso pode edificar e abençoar a vida do outro, né? Com o nosso testemunho, né? Como que a gente, né, mostrando o nosso testemunho se faz importante para a edificação, né, também da igreja de uma maneira geral. Vou pedir que os irmãos abram então, peguem as suas Bíblias e abram no livro de Atos, né, no capítulo 9. Atos 9, a partir do versículo 24, do 24 ao 28. Os seus planos, porém, chegaram a conhecimento de Saulo, e como eles guardavam as portas, tanto de dia como de noite, para poder tirar-lhe a vida, os discípulos o levaram de noite e o desceram dentro de um cesto pelo muro. Quando Saulo chegou a Jerusalém, procurava juntar-se aos discípulos, mas todos o temiam, não acreditando que fosse discípulo. Então Barnabé, tomando-o consigo, o levou aos apóstolos e contou-lhes como no caminho ele vira o Senhor, e que este lhe falara, e como em Damasco pregara corajosamente em nome de Jesus. Andava com eles em Jerusalém, entrando e saindo. Né? Vai narrar a conversão de Saulo. Saulo, que caso os irmãos não saibam, né? Ele era um cara que antes de se converter perseguia os cristãos, né? Ele tinha uma educação que era tradicionalmente, né, no judaísmo, né? E aí ele perseguia os cristãos sobre a prerrogativa de que os cristãos tinham abandonado a lei mosaica para seguir Jesus, né? E aí ele acreditava que os cristãos eram fanáticos, então ele perseguia ferozmente os cristãos. E aí ele se converte, né? E no capítulo 9 do livro de Atos, durante todo o capítulo 9 vai narrar a conversão de Saulo. A partir desse momento, então, que ele se converte, ele, depois de alguns dias, ele começa a cumprir a sua missão. Né? Ele ora a Deus e já entra em campo e começa a cumprir a sua missão. E aí vem a importância dos discípulos de Jesus, a importância da igreja, né, naquele momento, né, com a chegada de um novo convertido. Então, Saulo, a partir do momento que ele se converte, ele espera um pouco, né, antes de cumprir a sua missão, né, existe todo o Ananias, ele é um dos primeiros a acolher como discípulo de Jesus, e igreja é um dos primeiros a acolher Saulo, apesar de que Ananias estava meio, né, com medo ainda, não sabendo realmente se Saulo tinha se convertido, né, mas Ananias recebe de Deus a confirmação da conversão de Saulo e acolhe, né, esse novo membro da igreja, né, e depois da acolhida de Ananias e Judas, Saulo então sai pregando pela cidade, causando espanto e confusão em todos os judeus. Né? E ele era um cara que antes de se converter perseguia os cristãos. A partir do momento que se converte e vai a campo pregar o evangelho, ele passa a ser perseguido, né? Passa a ser perseguido. Mas então o primeiro ponto importante que a gente tem que perceber é que a recepção da igreja a um novo convertido, né? Como que isso foi importante para Saulo, né? Até mesmo se preparar e entender o que estava acontecendo com ele, né? Lógico, ele orou, ele pediu a Deus, né, respostas, mas a recepção da igreja foi muito importante, né? Contar o testemunho do que Deus estava fazendo na vida de Saulo também foi importante, porque naquele momento a igreja conhecia ele como um perseguidor, né? E todo mundo tinha um certo pé atrás com Saulo. E aí precisou, né,
um dos primeiros caras a receber Saulo e a dizer, a testemunhar a transformação na vida dele foi Ananias, né? Ananias aproxima Saulo, né, da igreja de Cristo, né? E após essa recepção, esse cuidado que Ananias tem com Saulo, ele começa a pregar, né? Começa a cumprir a sua missão. Então Saulo, ele começa a pregar na cidade e começa a ser perseguido. E aí ele foge, vem para Jerusalém, como nós lemos, ele foge, vem para Jerusalém, e aí Barnabé o recebe, né? E aí Barnabé o apresenta e o acolhe para aquela igreja naquela cidade, né? Então, assim, é mais um irmão em Cristo, né? Que acolheu um novo convertido, mesmo sabendo de como que Saulo era, mesmo sabendo, né, que ele era um cara, existia toda uma desconfiança com relação a ele, né, da igreja, porque a igreja não conhecia, né, mas como que deixou, como um ponto importante para que nós possamos aprender é como que eles deixaram em evidência aquilo que Cristo ensina, como que deixou em evidência realmente o amor, né? O amor para com o outro, né? Não deixaram o senso de justiça deles próprios atuarem naquele momento, deixaram presente a confiança que eles têm em Deus, a confiança que eles têm em Deus na restauração do homem e descansaram, né? Apesar de em alguns versículos narrar um pouco de desconfiança, realmente eles, né? Eles, mesmo com desconfiança, creram no poder de restauração que Cristo promove na vida das pessoas. Não existe uma conversão genuína em que não haja mudanças de comportamento e de relacionamento para com Deus, com a igreja e com o mundo, né? Então, que a gente possa ensinar essa verdade, que no processo de conversão, quando ele acontece genuinamente, existe uma mudança de atitude, né? Com relação, logicamente, a Deus e com relação ao outro, né? E Saulo também mostrou isso. Saulo mostrou essa mudança. E o que cabia à igreja naquele momento era fazer o que eles fizeram, acolher, o ensinar, o ajudar, para que ele conseguisse ainda mais cumprir com a sua missão. E Saulo era um cara muito lúcido, né? Paulo, nome romano. Saulo era um cara muito lúcido, sabia muito bem, se converteu, orou, se converteu e sabia muito bem o propósito dele, a missão dele. A partir do momento que ele se converte, ele ora e pede para Deus esse direcionamento, né? E logicamente, junto à igreja, ele consegue cumprir com a missão dele, né? A igreja, juntamente com ele, juntos, vão cumprir com a missão que Cristo nos deixa, que Cristo nos deixou e que Cristo nos comissionou a cumprir, né? E se você não sabe qual que é a sua missão, se você não sabe qual que é o seu propósito, né? Ore a Deus, busque de Deus, busque saber de Deus, né? Como convertido, né? Busque entender qual que é o seu papel no reino, né? Uma das primeiras ânsias de Saulo era saber o porquê dele, o porquê de ser ele e qual era o papel dele naquele reino, o que ele precisava fazer. A igreja de Cristo ajudou ele, orientou, né, ele naquele momento. Então é importante que, se você não sabe o seu papel, se você não sabe o seu papel no reino, se você não sabe, né, qual que é o propósito de Deus na sua vida, que você busque, que você ore e que você busque a ajuda de pessoas na igreja, né, que possa te aconselhar nesse sentido, porque um dos papéis da igreja é esse, né, ensinar, ajudar as pessoas na caminhada, porque todos nós estamos juntos nessa caminhada. Então, se você não sabe qual que é a sua missão, né, tá lá no livro de Mateus, no capítulo 28, versículo 19 e 20.
né? Que você possa ler, que você possa entender, né? Pedir sabedoria de Deus para entender esse capítulo, esses 2 versículos, né? E que você possa cumprir isso na sua vida, né? Porque Saulo é um exemplo para nós de pessoa que se converteu e já se colocou à disposição do reino. Tentou entender qual era o papel dele ali, né? O que ele precisava fazer, por que tinha que ser ele. E que nós possamos fazer isso, né? E se a gente já entendeu o nosso papel no reino, que a gente possa abençoar, edificar, aconselhar os novos convertidos, as pessoas que estão chegando agora na igreja, que de repente ainda não sabem, né? Que não deixemos o nosso senso de justiça, ou que deixemos os ruídos de lado. De repente a gente conhecia essa pessoa, né? A gente de repente era uma pessoa, sei lá, que cometia crimes, que fazia coisas hediondas para a sociedade, que a gente, né, moralmente não gostava, mas que se converteu e que a gente precisa deixar o nosso senso de justiça de lado, deixar em ênfase, né, a nossa crença no poder que Cristo no poder que Cristo, né, atua nas pessoas, né? A transformação que Cristo pode ocasionar na vida das pessoas. E a gente precisa deixar isso em ênfase, né, quando a gente recebe, que a gente não pode olhar com um olhar de julgo, né, com um olhar inquisidor, mas que a gente possa acolher esses novos convertidos em amor, né? Porque amor é uma característica dos discípulos de Cristo. Porque o Senhor nos amou, né? Então, é uma característica dos discípulos de Cristo o amor. Então, que nós como igreja possamos ajudar no preparo daqueles que estão chegando para cumprir com a sua missão, né? Com os novos convertidos, que a gente tenha esse cuidado, que a gente tenha, né, esse mesmo cuidado que Ananias e Barnabé teve, né? Que a gente possa ensinar a igreja a receber novos adeptos que vêm de contextos diferentes, né? E que a gente também possa cumprir com a nossa missão, né? Nos examinar, né? Saber realmente como que está a nossa vida diante de Deus, né? Se a gente realmente está vivendo só uma questão de religiosidade, só de cumprir coisas religiosas, mas realmente a gente está vivendo uma vida de verdade com Deus, na nossa rotina de trabalho, nas nossas relações, né? Porque o servo de Cristo, o servir do servo de Cristo, ele não se cabe somente na igreja, no templo ali, não se restringe somente ali, é uma coisa ampla, né? O servir do servo de Cristo é aonde ele estiver, é em casa, é no trabalho, é aonde ele estiver. Então, que nós possamos ter isso em mente, possamos seguir o exemplo de Barnabé e Ananias, né, que receberam Saulo muito bem, orientou Saulo, que nós possamos ser essas pessoas na igreja, no corpo de Cristo, e que, acima de tudo, possamos cumprir com a nossa missão, saber aquilo que Deus nos chama e possamos cumprir com a nossa missão para cada vez mais o Evangelho se expandir. Em Lucas 19:20, portanto, ides e fazei discípulo de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. Eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação do século. Amém.
Olá, então vamos compartilhar a palavra de Deus agora? Então já pega a sua Bíblia, tá bom? E vamos orar? Papai do céu, muito obrigado por este momento, obrigado pelo culto infantil, Senhor. Nós te agradecemos pela palavra, Pai, pela tua palavra que vai ser lida agora e que o Senhor fale aos nossos corações através dela. A oração que nós fazemos em nome de Jesus. Amém. Então, na semana passada, na palavra da semana passada, a tia Cátia falou sobre Paulo, sobre a conversão de Saulo, como que ele saiu de perseguidor de cristãos do evangelho para um pregador corajoso da palavra de Deus, de como ele conheceu a Jesus no caminho de Damasco, enquanto estava indo preparado para perseguir, para prender cristãos. E aí ele teve um encontro com Jesus ali e recebeu Jesus em seu coração, e a partir daquele momento começou a falar corajosamente sobre Jesus Cristo, sobre o evangelho da salvação. Lá no livro de Atos, capítulo 9, conta bem direitinho como que foi essa conversão e como alguns irmãos ali o acolheram, mesmo estando com medo, mesmo apreensivo. Paulo foi acolhido pelos irmãos ali. Aqui no versículo 28 e 29 diz que andava com eles em Jerusalém, entrando e saindo e pregando corajosamente em nome do Senhor. Este versículo está falando que Paulo andava com os discípulos, porque um irmão Barnabé o levou a Jerusalém, o apresentou aos discípulos de Jesus ali e falou para eles como que Paulo era tão corajoso e falava tão bem ali sobre a palavra, com tanta convicção sobre Jesus, sobre o evangelho da salvação. E então Paulo andava com eles ali em todos os lugares, aprendendo, com os discípulos de Jesus e pregando com muita coragem, pregando corajosamente em nome do Senhor. Então, a Bíblia, ela fala sobre missões. Há vários versículos na Bíblia que falam sobre missões. Deus ama missões. Deus quer que a gente faça missões, tá bom? Aqui no livro de Salmos, capítulo 96, versículo 3, diz assim: anunciai entre as nações a sua glória, entre todos os povos as suas maravilhas. Então, Deus quer que a gente fale, que a gente anuncie o evangelho das boas novas de salvação, que a gente faça missões. Essa é a missão de todo discípulo, de todo discípulo de Jesus. Precisa falar sobre o evangelho. Mas você sabe o que é ser um missionário? Você sabe o que significa fazer missões e como fazer? Aqui, a nossa sacolinha, vamos ver o que a gente consegue tirar daqui, Missionário é aquele que é enviado com uma missão. Isso mesmo, é aquele que é enviado com uma missão. E qual é a missão? A missão é anunciar o evangelho. Isso mesmo, é anunciar o evangelho. Aqui no livro de Mateus, capítulo 28, versículo 19 e 20, vai falar sobre isso, sobre essa missão. Portanto, ide e fazei discípulos de todos os povos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a todas as coisas que eu vos tenho mandado. Tá vendo? Mateus 28, 19 e 20. Então, missionário é aquele que é enviado com uma missão. E a missão que Jesus nos deixa aqui é essa: anunciar o evangelho. E que evangelho é esse? O que as pessoas precisam saber? Ora, as pessoas precisam saber que Deus perfeito, nosso Deus criador, justo, que fez todas as coisas, que criou eu e que criou você, e todas as coisas que a gente vê aí na natureza. Deus, ele é perfeito e fez tudo assim, como ele, perfeito. Mas aí aconteceu algo terrível.
As pessoas precisam saber sobre o pecado, que através do pecado nós fomos afastados, nós fomos separados de Deus. Aqui no livro de Romanos, capítulo 3, versículo 23, fala sobre isso. Diz que todos pecaram e separados estão da glória de Deus. Então nós fomos separados por causa do pecado. Pecado é tudo aquilo que eu penso, tudo aquilo que eu falo, tudo que eu faço e que não agrada a Deus. Quer um exemplo? Mentira, fofoca, brigas, falar mal dos outros, desobedecer aos pais, entre tantas outras coisas. Tudo isso é pecado. E aqui na Bíblia diz que todos já nascemos pecadores e por isso fomos separados de Deus. E o missionário, o discípulo de Jesus, ele tem essa missão de falar isso para as pessoas. Mas também há algo que as pessoas precisam saber, que não estamos perdidos para sempre, que Deus nos amou de uma maneira especial e que por causa disso enviou Jesus, o seu Filho. Quer ver? Aqui na Bíblia, no livro de João, capítulo 3, versículo 16, diz assim, ó: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça. Então, apesar do pecado, Deus nos amou de uma maneira especial. Deus me amou de uma maneira especial. Deus amou você de uma maneira especial. E por isso, Ele enviou Jesus, o seu Filho perfeito, para morrer na cruz pelos nossos pecados, para que todo aquele que crê em Jesus não venha perecer, mas que tenha a vida eterna. Isso mesmo. Ó, lá no livro de João, capítulo 1, diz que, no entanto, a todos, no versículo 12, no entanto, a todos os que receberam, aqueles que creem no seu nome, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. O pecado, ele nos afasta de Deus, ele afasta as pessoas de Deus, mas nós podemos nos aproximar novamente de Deus pela cruz, em Jesus. Aqui diz que todos que receberam a Jesus em seus corações e creram que ele morreu e ressuscitou ao terceiro dia, ele dá o poder de ser chamado filhos de Deus. Então o pecado nos afasta de Deus, mas Jesus nos aproxima de novo. É isso que diz a palavra e é isso que os missionários pregam às pessoas. É essa boa notícia que nós temos para dizer às pessoas, para falar para as pessoas, para anunciar a todos os povos. Isso mesmo. E a gente pode fazer missões assim, ó. Orando pelos missionários, porque tem missionários que precisam sair de seus lugares, são chamados para ir para outros países, né? E nesses outros países encontram uma cultura diferente, uma língua diferente, um povo que vive de um jeito diferente, né? Precisa de oração. Então nós podemos contribuir com missões orando. Nós também podemos contribuir com missões ofertando para missões, porque esse missionário precisa manter a sua família nesses outros lugares, né? Onde ele vai, talvez ele não encontre um emprego, demore para se estabilizar e precisa manter a sua família, né? O sustento da sua família. Então, nós podemos contribuir com missões ofertando, ou também a gente pode contribuir com missões indo ao campo missionário, né? Pregando. Sabe, eu posso fazer missões indo ali no meu vizinho, né? Falando de Jesus para o meu amiguinho da escola, né? Para o meu primo, minha prima, meu familiar que não conhece a Jesus, para os meus pais. Eu posso fazer missões indo. Então a gente pode fazer missões, cumprir com essa missão dada por Deus, indo, ofertando e também
orando, para que as pessoas conheçam o Evangelho, a boa nova de salvação, né? E você já conheceu a Jesus? Você já recebeu a Jesus em seu coração? Você já convidou Jesus para morar em seu coração? Você entende que é pecador e que Deus, em seu amor, enviou a Jesus, o seu Filho, para morrer na cruz em seu lugar? Se você entendeu e quer receber a Jesus em seu coração, basta você fechar os seus olhos e fazer uma oração convidando Jesus para morar em seu coração. Então, vamos orar? Papai do céu, eu te peço que o Senhor venha estar fazendo morada no coração dessa criança, Pai, que se arrependeu, que reconhece que é pecador, se arrependeu dos seus pecados e te convida agora para morar em seu coração, Pai. Faz morada nesse coração e fica com ela, assim como o Senhor promete em sua palavra. Em nome de Jesus, amém. Pronto, se você recebeu a Jesus em seu coração, se você fez essa oração, você já é um discípulo missionário que pode ir pregar o Evangelho a todas as pessoas que você encontrar durante toda a sua vida, assim como o nosso irmão Paulo, tá bom? Então, crianças, como que nós podemos fazer missões? Orando, ofertando e também indo. Beijo, tchau! Você prestou bastante atenção na palavra de hoje? Então, olha só, finalizando aqui, você vai poder sentar aí na sua casa junto com a sua família e juntos continuar conversando sobre o tema de hoje. Se o seu pai, sua mãe, sua família não recebeu, pode entrar em contato comigo que eu envio para vocês o roteiro pelo WhatsApp. E ainda tem um quadradinho lá no final com o título Encontro da Família. Esse quadradinho traz uma atividade ou uma reflexão para ser feita no culto doméstico durante a semana. Então vocês podem guardar o roteiro e no culto doméstico continuar conversando sobre o tema de hoje.
faria assim. Mas peraí, bem que pode ser meu bem. Exatamente, cada um é cada um. Já reparou, todo mundo é único. Não tem ninguém, figurinha repetida. Isso é lindo, essa riqueza, por ser diverso, tanta beleza. Eu digo que você pra mim não é só problema seu, é meu também. Já que é tudo nosso aqui. Se você chora, choro junto com você. E fico assim, por aqui ao seu dispor. Pra te ver bem feliz, pra te ver bem feliz, pra te ver bem infeliz, pra te ver bem feliz. Se der saudade pode me ligar, não se preocupe de incomodar. Eu pra você, você pra mim, a gente é feito assim. Eu pra você, você pra mim, a gente é assim. Oh, 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 Daqui até depois do fim de tudo, permanece o que nos une um ao outro. Daqui até depois do fim de tudo, permanece o que nos une um ao outro. Há quem me chame de inocente por gostar de gente, e às vezes ouço que sou burro por amar bandido. Aí passa um mundão falido bem na minha frente, cheio de gente inteligente que não abaixa o vidro, porque tem medo de gente que é bem diferente desse tipo de boa gente que vai pra Paris. Sabe, essa gente feliz, essa gente influente, que diz que quem não é decente é porque não quis. Tem gente que aplaude gente, que acorda indigente com água que não é quente no frio de SP. Tem gente que tem na pedra o alívio pra mente, mas que se não for teu parente, tanto faz morrer. Gente vestida de agente, descarrega o pente em gente com 2 detergentes no seu camburão. De repente falta lente pra ser consciente que quando se trata de gente é do seu próprio irmão. Por isso eu digo que você pra mim não é só problema seu, é meu também, já que é tudo nosso aqui. Se você chora, choro junto com você, e fico assim, por aqui ao seu dispor. Pra te ver bem feliz, pra te ver bem feliz, pra te ver bem feliz, pra te ver bem feliz. Se der saudade pode me ligar, não se preocupe de incomodar. Eu pra você, você pra mim, a gente é feito assim. Eu pra você, você pra mim, a gente é assim.